Estamos iniciando uma nova temporada onde nós vamos estudar sobre qual é a identidade de um cristão. Neste primeiro estudo, vamos falar sobre o que significa ter uma vida com propósito e que diferença isso pode fazer em nosso dia a dia. É agora Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. Estamos começando mais um programa, estamos começando um novo mês, estamos começando uma nova temporada. Isso mesmo. Junto com você, aqui no programa Escola Bíblica, vamos estudar a nova revista produzida pelo nosso Departamento de Escola Bíblica. Vamos descobrir qual é a nossa identidade, o que nós somos no universo, eu no universo, a identidade daquele que se apresenta, aquele que diz ser um cristão. Quais são os propósitos, o significado, como a gente encontra este propósito? Porque uma vida sem propósito é uma vida sem identidade. E por isso, nós queremos, junto com você, estudar, descobrir, através do que está apresentado nesta revista, que nos leva ao texto bíblico. Porque você sabe que todas as revistas Esperança, que são produzidas aqui pelo nosso Departamento de Escola Bíblica, têm o objetivo de fazer-nos entender temas os mais variados, temas bíblicos, ou temas do cotidiano, como encontrar um propósito à luz da palavra de Deus. Você deseja receber na sua casa? É agora. Ligue para a gente, 0 Operadora 12 21 27 31 21. Eu gosto sempre de ressaltar que o nosso envio e o nosso material didático da Escola Bíblica é um material sem custo, porque ele já teve um patrocínio dos nossos doadores mensais, que são os nossos anjos da esperança. Então, ligue agora para a nossa equipe 0 Operadora 12 21 27 31 21. Você também pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, é o 129 82 44 44 49. E você vai receber aí na sua casa, Eu no Universo. Vamos encontrar qual é a nossa identidade. Aqueles que se declaram cristãos, o que os identifica. E se você está se aproximando de conhecer a palavra de Deus, se você está descobrindo detalhes sobre o cristianismo e está curioso para saber que identidade tem aquele que se declara um cristão, está aqui um excelente material. Ligue, mande mensagem para o WhatsApp e nós vamos enviar para você, tá bom? Vamos orar para que o Senhor nos dê iluminação nesse momento, para que o Senhor nos mostre, através da sua palavra, qual é o propósito que nós temos em nossa existência. Vamos orar? Muito obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor tem acompanhado a nossa vida, o Senhor tem estado conosco, tem nos dirigido. Obrigado porque, mesmo com as nossas limitações, nossas falhas, nossos erros, o Senhor nos dá oportunidade. Estamos começando uma nova temporada. Quantos, talvez, nesse momento, desejam descobrir qual é o propósito para a vida? Por que existem? Por que estão aqui? Qual é o significado da sua existência? Nos ajude a encontrarmos isso através do estudo da Bíblia, através da revista que foi produzida carinhosamente para os nossos telespectadores.
Que a bênção do Senhor esteja sobre cada casa e cada família. Eu clamo por isso em nome de Jesus. Amém. Estava aqui na oração pensando, talvez você já tenha um pouco mais de tempo de vida, né? E você precisa descobrir ainda o propósito. Você tenha visto esse tempo passar e ter chegado a essa situação e dizendo assim, eu não sei qual o significado do meu viver. Eu quero dizer que nunca é tarde para a gente descobrir o nosso propósito, nossa identidade. E outra coisa, se você tem isso é muito claro aí na sua mente, por que não saber sobre isso para compartilhar com as novas gerações, seus filhos, seus netos, para que você tenha diálogo com eles? Porque existe hoje, infelizmente, um vazio, né, de uma busca constante. E aquilo que eu falei, não sei se foi na temporada passada, nós somos moldados pelo pensamento do mundo moderno, que em realidade não define exatamente, quer nos colocar propósitos, mas quando a gente vai buscando isso, a gente vai encontrando vazios. E é somente através da palavra de Deus que a gente encontra realmente o verdadeiro propósito da nossa existência. Eu no universo é o tema que nós vamos estudar nesta temporada. Como sempre, um material muito bem produzido, diagramação, sabe? Bem agradável para você ler, é só pedir, você vai receber aí. Qual é o propósito da minha vida? É o primeiro capítulo que nós vamos estudar. Vamos começar aqui definindo como é que você define a palavra propósito. O que é propósito para você? A definição que a gente tem para te apresentar é uma intenção. Intenção de fazer algo. É um projeto, um desígnio. É aquilo que se busca alcançar. É um objetivo, é uma finalidade, é um intuito. E esse propósito pode ser em um nível imediato, para hoje. Você hoje levantou e você tem propósitos para serem executados hoje. Todos nós temos em nossa esfera de vida, de atuação. Mas esses propósitos também podem ser a longo prazo. E esses propósitos, ou o propósito, pode ser para a vida. Aquilo que eu quero ser, aquilo que eu desejo. Pode ser em termos profissionais, podem ser sonhos que eu tenho, objetivos que eu tenho, mas é muito mais o significado da existência. E aquilo que se faz, aquilo que se tem como propósito para a vida, ele é um pouquinho cada dia, porque todo dia, de alguma forma, com o propósito que eu tenho diário, se isso é muito claro na minha mente, eu vou realizando aquele que é o significado para o meu viver. E aí, quero que você faça a pergunta, né? Qual é o propósito que você tem? Propósito é justamente o que o nosso Criador tem para nós. Ele nos criou com uma intenção. Não estamos aqui por acaso. Nossa existência tem um objetivo, uma finalidade. Existe uma razão para existirmos. Estamos partindo do pressuposto da visão criacionista, ou seja, como nós fizemos uma temporada sobre a origem de tudo, nós aqui na Novo Tempo acreditamos que fomos criados à imagem de Deus. A gente vai explorar isso já na sequência no texto bíblico. Eu não sei qual é a sua visão sobre sua origem, mas a visão sobre sua origem determinará o propósito da sua vida. Partindo dessa ideia que nós somos criados à imagem de Deus, então o nosso propósito está relacionado àquele que nos criou. E eu quero te levar hoje a pensar um pouquinho exatamente sobre isso, porque o Criador, ou aquele que nos fez, teve uma intenção. Não é uma visão que a gente chama tecnicamente de deísta, uma visão de um Deus que criou, mas que largou, mas é dentro de uma visão teísta, o Deus que é um Deus presente,
é um Deus que está ali. Percebam que é a mesma crença em Deus, mas a diferença se dá em o que ele quis, o que ele se propôs, se ele está presente ou não, ou se ele simplesmente largou. Quando você se frustra ao longo da vida, quando você passa por decepções, é interessante que a crença nessas filosofias, nesses conceitos, vão definir a minha reação e isso está ligado ao meu propósito. E eu pergunto para você, que visão você tem a respeito da sua origem? Você acredita que Deus te fez e que Ele acompanha a sua vida, que está com você, Ele teve uma intenção? Biblicamente, isto é muito claro. Deus nos fez com um objetivo para nós existirmos. E aí vem a pergunta: como eu descubro qual é o meu propósito? Assim como a maneira mais fácil de entender o propósito de um objeto criado, por exemplo, é a gente olhar para aquele que o criou, para o inventor, ou ler o manual que foi escrito, o mesmo acontece com a gente. O que a gente tem que fazer? Perguntar para o Criador. Vou dar um exemplo. Você compra um forno micro-ondas, um liquidificador, uma air fry, não sei o que você teria aí na sua casa, Pode ser um fone de ouvido, pode ser um rádio, pode ser uma televisão, não sei. Quem criou aquilo ali, criou com um propósito. Hoje a gente tem televisões mais modernas, você pode acessar internet, as TVs smart, e aí ele criou isso com que objetivo? Aí você vai olhar o manual para saber como você vai usar. Então, para você saber qual foi a intenção, você vai para aquele que criou aquilo. E a modernidade cada vez projeta novas criações, novos objetivos. Quando a gente pensa na nossa vida, por que eu fui criado? Se eu não sei, por exemplo, se eu chego em um dia e tenho frustração, vazio, e talvez eu estou falando para você que esteja passando exatamente por isso. Talvez eu esteja falando para você que diz, a minha vida não tem propósito. O que eu faço para descobrir? Vamos voltar ao manual criativo, aquele que nos fez. E aqui está o manual da intenção criadora de Deus para a nossa vida, a Bíblia. Então nós vamos à Bíblia, nós acreditamos aqui na Bíblia e vamos descobrir qual foi a intenção do Senhor ao criar-nos. E aí nós vamos nos encontrar. Você está perdido? Você está perdida diante dos desafios dessa vida e parece que tem um vazio aí? Está sentado me ouvindo agora e tem um vazio, você não tem disposição, uma sucessão de frustrações, de erros que você cometeu, de injustiças que aconteceram com você e parece que a vida perdeu o sentido. Vamos descobrir juntos na palavra de Deus qual é o propósito. Como é que a gente faz isso? Vamos lá, a gente vai ter alguns itens para a gente conversar aqui. Vamos a um texto que a gente gosta de explorar aqui, que faz a descrição da nossa criação. Gênesis, o capítulo 1, o primeiro livro da Bíblia, e o verso 26. E disse Deus, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Objetivo claro, Deus nos fez a sua imagem conforme a nossa semelhança e deu sobre nós capacidade de dominar. Então, Deus deu para a gente capacidade de discernir,
diferente das outras espécies criadas. Deus nos deu inteligência, Deus nos deu livre-arbítrio, Deus nos deu capacidade de raciocínio para que nós dominássemos, para que nós tomássemos as nossas decisões e dominássemos sobre a terra. Ok, estamos falando aqui de um ambiente perfeito, estamos falando de um ambiente sem pecado, estamos falando de um ambiente em que a base é estar centralizado em Deus, não é uma visão egoísta? É isso mesmo. Esse é o contexto, antes do erro. Mas mesmo que os erros aconteçam, as injustiças aconteçam, Deus continua dando para a gente liberdade para nós fazermos as nossas escolhas e termos domínio sobre as decisões. Mesmo que algumas delas, algumas variáveis a gente não tenha, mas como nós vamos reagir, Deus nos deu a capacidade. Por mais duro que tenha sido, a sua capacidade de reação está preservada do que você vai fazer com aquilo que aconteceu. E ter inteligência, capacidade emocional, eu falei isso na temporada passada, que a gente estudou como crescemos espiritualmente. Ter inteligência emocional não é não sentir dor, não é não sofrer, mas é o que eu vou fazer com isso que está acontecendo comigo. E o Senhor nos deu esta capacidade. Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher. Eu sempre gosto de enfatizar no verso 27 a ênfase do ato criador se repetindo nesse texto por 3 vezes. Deus nos fez. Logo, se Ele nos fez, Ele tem propósitos para a nossa vida. No capítulo 2 e o verso 7, então o Senhor Deus formou, moldou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser e o homem se tornou um ser vivente. A nossa vida, a nossa dependência de vida está naquele que nos criou. Se não estivermos ligados a Ele, não temos vida e não temos propósito, perdemos a razão da existência. Você comprou um liquidificador aí para sua casa. Esse liquidificador só vai funcionar se você colocar exatamente na tomada e na voltagem que está proposta. Qual é a voltagem aí na sua região? 110, 220. Na sua casa tem alguns utensílios que são 110 e 220. Você já errou? Você já colocou o que era 110 no 220? O que aconteceu? Queimou, destruiu. Ou você não colocou, não vai funcionar. Não vai funcionar. Se você colocar o 220 no 110, ele vai se tornando mais lento aí até o ponto de não, de estragar. É exatamente isso que acontece com a gente. O Senhor nos fez, Ele nos criou. E se nós queremos funcionar do jeito que devemos funcionar, a gente tem que estar ligado a Ele. Esta é a visão da Bíblia. E eu quero te perguntar, as coisas não estão bem? Não está funcionando a vida? Talvez você e eu devemos perguntar assim, eu estou conectado àquele que me criou, àquele que me moldou? Se eu estiver, vou descobrir o propósito. Se eu não estiver ligado, não vou descobrir este propósito. Efésios, o capítulo 1, versos 3 e 4. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Assim como Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor, Ele nos escolheu. Efésios agora, versos 5 e 6 do capítulo 1, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos,
por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele disse, eu quero que você tenha salvação, que você seja meu filho, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Ele nos predestinou. Ele disse, o seu propósito, a sua razão da existência é essa. Agora, a capacidade para escolher é minha. Fica claro isso para você? Não quer dizer que isso será do jeito que é. Não, porque Ele me deu domínio. Ele deu discernimento para mim. Essa predestinação é, eu te dou a oportunidade de ser. Seja. Ele te dá. Ele dá para mim, para você, a oportunidade de nós sermos filhos, de superarmos, de olharmos para a vida e dizer assim, minha existência tem significado. Tem. Eu fui criado à imagem de Deus. Eu fui criado à sua semelhança e Ele me elegeu. Nele, diz versos 11 e 12, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Ele nos fez, Ele nos predestinou no sentido de eu vou te dar esta oportunidade, faça essa escolha. Para você ser a manifestação da minha glória. Muitas vezes, quando eu ando por aí e vejo situações assim, chocantes, de onde as pessoas chegam com as suas escolhas, com o mundo que vivem, sabe, do contexto que estão, sabe, me machuca, me fere. Eu entendo que muitas vezes você pode passar por circunstâncias que são extremamente adversas, mas o Senhor nos dá a oportunidade e cria oportunidades toda hora para todas as pessoas terem uma visão de quem Ele é para que esse quadro seja mudado. Essa é uma escolha de cada um. Por pior que seja o contexto, essa é uma escolha de cada um. E eu pergunto para você, você está me ouvindo agora? Você está aí? O que te prende? É o vício, é a bebida, o que é? É um erro, sabe? É um envolvimento com alguém que você não deve estar envolvido. O que é que te prende? O Senhor te chama para um propósito real de vida. Ele deseja isso. E Ele te deu, e Ele deu a mim a capacidade. Porque dele, por meio dele, para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Romanos capítulo 11, verso 36. Se você reconhece que foi criado por Deus e que sua vida depende dele, então você vai encontrar o propósito adorando a Ele. O que significa adorar é ter veneração por alguém, ter grande apreço por reverenciar. Os sinônimos aqui, né, de adoração, paixão, amor, admiração. Então eu vou olhar e dizer assim, Ele é aquele que me criou e eu vou viver para Ele. Salmo 29, verso 2 diz, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Ele é o único que eu devo adorar. Adoramos a Deus quando apreciamos o seu caráter amoroso. Adoramos a Deus quando o reconhecemos como Criador. Adoramos a Deus quando aceitamos que Ele é quem sabe que Ele sabe o que é melhor para nós. Adoramos a Deus quando permitimos que a sua vontade seja feita na nossa vida. Essa é a entrega, sabe? Essa é a submissão. Nós adoramos a Deus quando o colocamos como prioridade na nossa rotina. Nós adoramos a Deus quando agradecemos pelas bênçãos que Ele nos concede. Nós adoramos a Deus quando obedecemos às suas orientações,
Nós adoramos a Deus quando falamos do seu amor para as pessoas. E Apocalipse, capítulo 14, verso 7, nos conclama: temam a Deus e deem glória a Ele, porque é chegada a hora que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. A minha pergunta para você hoje é: você realmente adora a Deus? Lembra bem, o Senhor nos criou. O Senhor nos criou com um propósito. Ele tem um objetivo claro para a nossa vida. E nós encontraremos esse propósito se nós o adorarmos. E a adoração é colocar Deus no devido lugar na nossa vida. E qual é esse lugar? É o primeiro. É o primeiro lugar. Hoje, vindo para cá, eu gosto de manhã, além da minha reflexão da palavra de Deus que eu faço, eu gosto de ouvir uma música, um hino. E eu coloquei uma música cristã, gospel, vindo para cá, de Arautos do Rei, um clássico para aqueles que conhecem, que acompanham aqui a Novo Tempo, que acompanham Arautos do Rei, se ele não for o primeiro. Se ele não for o primeiro na vida, não há lugar para outro no trono, não há o trono do meu coração. Aí eu vou adorá-lo verdadeiramente. E quando eu adorar ao Senhor, eu vou encontrar o propósito da minha vida. Eu pergunto para você neste momento, meu querido, você tem adorado a Deus? Reverenciado? Ele tem sido o primeiro, você tem se rendido a Ele? Você tem se submetido a Ele? A sua vontade e o que Ele deseja para a sua vida? Você tem falado dele para todas as pessoas? Eu quero orar para que o Senhor nos ajude a adorá-lo. Será que Ele é muito distante para você o conhecer? Será que você tem uma imagem desvirtuada de quem Ele é porque te ensinaram de forma equivocada? Porque uma coisa é quem Deus é, né? Outra coisa é o que nos ensinaram e outra coisa é o que nós aprendemos daquilo que nos ensinaram. E o nosso grande objetivo na vida é conhecer, ver Deus na forma como realmente Ele é. E assim nós vamos encontrar o propósito para viver. Você quer conhecer a esse Deus? Vamos orar por isso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos criou com um propósito, com um objetivo. E nós queremos Te conhecer, queremos Te adorar, para que a gente tenha todos os dias clara visão da razão pela qual estamos aqui. Nos ajude. Ajude cada um dos nossos telespectadores, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos, você já viu que vamos ter boas reflexões aqui, vai ser bom demais, a gente vai se encontrando amanhã, mais uma vez, 19h30. Tchau.